E aí, mocinhas e cidadãs de Gotham, Batman sorridente aqui novamente na área do universo do morcego, trazendo uma resenha para comemorar os 85 anos do aniversário do Batman. Detetive Comics número 27. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, não esquece de se inscrever, deixar aquele like e não esquece de ativar também o sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos. Para quem não sabe, agora no dia 30 de março de 2024, né, agora nesse último sábado, o Morcegão completou 85 anos. Em 30 de março de 1939 era lançada a Detetive Comics número 27 com a primeira história do morcego. Talvez o mais importante tenha sido que o novo título abriu espaço para a Action Comics número 1, junho de 1938. Uma edição que alteraria o rumo das histórias de quadrinhos. A sua capa mostrava um homem erguendo um carro com suas próprias mãos, com seu uniforme azul e sua capa vermelha. Ninguém menos do que o próprio Superman. O Superman foi um personagem que veio antes do próprio Batman, em 1938, mais ou menos ali um ano antes. Ele fez muito sucesso realmente porque era o primeiro herói com superpoderes da época, né? Existiam outros personagens dos quadrinhos, mas não tinham superpoderes. E esse sucesso se repetiu igualmente quando foi lançada a Detetive Comics número 27, quando foi contratado um jovem artista chamado Bob Kane, e o trabalho dele era criar um personagem que faria tanto sucesso como o Superman fez. Ele voltou para a DC Comics com um personagem chamado Batman. Inicialmente, né, o nome realmente era esse, ele era separado por um hífen. E esse hífen acabou caindo, né, e acabou se tornando o personagem, o nome do personagem real como a gente conhece hoje, né, Batman, tudo uma coisa só. Apesar do seu uniforme inicial ser bastante diferente do que a gente conhece hoje, em poucas semanas ele acabou se tornando bem parecido aos uniformes que a gente conhece hoje. Uma aparição de apenas um ano na década de 1930, Batman já arranjou um aliado na polícia, o comissário Gordon, e ele aos poucos adquiriu um verdadeiro arsenal para o seu combate contra o crime, enfrentou seus primeiros supervilões e teve até a sua origem publicada. A história que foi apresentada em Detective Comics era uma historinha bem curta, de somente 6 páginas, porque realmente era a história que inaugurava, né, a era do Batman na DC. Curiosidade interessante sobre a aparição do Batman, né, que realmente a primeira história dele foi publicada em Detective Comics número 27, porém em uma edição Detective Comics, se eu não me engano, foi a edição número 12, né, um pouquinho antes da Detective Comics 27 ser publicada, apareceu um anúncio com o rostinho do Batman, avisando aos leitores que ele seria o novo personagem do título Detective Comics. No começo, a gente já vê o bilionário Bruce Wayne conversando com o seu amigo o comissário Gordon. É engraçado porque o comissário Gordon recebe uma ligação sobre um crime que acabou de ocorrer, um assassinato, e pergunta se o Bruce Wayne não quer acompanhar ele, né, que ele vai investigar o assassinato, e os dois vão para a cena do crime. Logo em seguida a gente vê o comissário Gordon junto com o Bruce Wayne na cena do crime, onde um magnata da indústria de produtos químicos, o conhecido como Lambert, morto, e a suspeita seria de que o filho dele tivesse cometido o assassinato. Após o comissário Gordon e Bruce Wayne descobrirem que o empresário tinha 3 sócios que haviam sido anteriormente ameaçados de morte também, Bruce Wayne sai de cena, e na próxima página a gente já vê o Batman em ação, indo atrás dos possíveis criminosos que assassinaram ambos os empresários, e é nessa página que a gente vê pela primeira vez a imagem do Batman dentro dos quadrinhos, né? Que é uma imagem bem icônica aí, que acabou virando bonecos, até mesmo estatuetas aqui, ó, como eu tenho essa daqui, ó, essa imagem. Eu vou colocar aqui a imagem ao lado para vocês darem uma olhada, é bem legal mesmo. Então que a gente vê o Batman indo atrás dos sócios do empresário, imaginando que os assassinos iriam atrás dele. Ele encontra um dos empresários preso em uma câmara de gás e quebra a câmara e salva o empresário. E é quando a gente descobre que um dos sócios ele queria matar os outros para obter a propriedade da empresa somente para si. E aí que para mim vem a parte mais interessante, né? A última página dessa história, onde o Batman impede o empresário que queria assassinar os seus sócios
dando um soco nele, e como eles estão dentro da indústria química, né, dá um soco no criminoso e o criminoso cai dentro de um tanque de ácido. Eu não sei se isso realmente tem relação com a história que a gente conhece de origem do Coringa, né, da piada mortal, que ele cai dentro do tanque de ácido da Ace Chemicals, né, fazendo referência à primeira história do Batman. E o dentro do tanque, né, e aparentemente matando ele. O Batman olha para dentro do tanque e disse que foi algo merecido, né? Então a gente sabe que a gente tinha no início aí um Batman mais sombrio, inclusive chegou a matar e a usar armas. Foi bastante difícil eu começar a ler essas histórias antigas do Batman, só realmente quando eu me tornei bastante fã, porque eu comecei a ler no meio dos anos 90, né? Então essas histórias anteriores aos anos 80, pelo menos, são muito estranhas para mim, né? São muito diferentes das histórias, dos roteiros, da arte que eu tô acostumado a ler. E eu leio bem pouco realmente essas histórias antigas. Eu gosto muito mais das histórias dos anos 80 para cá. Agora eu quero que você deixe um comentário aí para mim qual foi a primeira história do Morcegão que você leu. Eu acho que vocês perceberam que durante essa resenha aqui eu deixei de fora a história do Bill Finger, que hoje é acreditado como co-criador do Batman, né? Eu só citei o Bob Kane. Mas para quem conhece a história, vocês sabem que lá no início ele não foi citado, começou a ser acreditado nas histórias do Batman como criador também, lá para 2000, se eu não me engano, 2012 ou 2013, né? Se eu estiver errado aqui, vocês me corrijam aqui nos comentários. Acho que esse assunto é história para outro vídeo, né? Que é uma história muito longa. Eu vou deixar aqui na descrição o Sindicato do Crime. Senhores, apesar de parecer fácil fazer um vídeo de 5 minutos só para depois postar aqui para vocês, não é. Então eu vou pedir algo que ajuda demais o nosso canal, que é você se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo. E no final eu vou deixar mais 2 vídeos para vocês, então clica lá.